aqui no Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna a aparecer aqui no canal é o Never Learn 2, que por sinal teve uma boa temporada, foi bem divertida, como sempre, porém eu achei esse final meio anticlimático, ele não teve realmente um clímax em si. Não sei se fico feliz, se fico decepcionado, mas uma coisa é certa, pode ter agradado muita gente porque de fato terminou da forma que qualquer outro anime de comédia romântica poderia terminar. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, começando com o episódio 12 que eu não tinha comentado aqui no canal, vou pular algumas coisas que eu quero mais focar no episódio final, porque o que importa é que muito do episódio 12 foi mais de enrolação para dar tempo, porque a gente sabe muito bem que eles queriam entregar ali o final, porém eles tinham tempo de sobra. E o que acontece é que a gente vê por mais de 3 a 4 minutos somente danças e musiquinhas. No caso, aquela apresentação feita ali pela professora e as meninas, onde até mesmo tem um finalzinho ali mostrando que o protagonista ele é onipotente e conseguiu construir uma roupa extremamente bem feita e muito bonita em apenas, eu acho que 1 hora por aí, não sei, em pouquíssimo tempo ele conseguiu construir uma roupa extremamente bonita. E isso é um recurso de furo de roteiro, ou pode ser simplesmente o fato de que o próprio anime não tá nem aí ligando para isso, o próprio autor não tá ligando para o fato de como ele vai fazer a coisa, ele simplesmente faz e é divertido. E o que acontece é que a gente acaba vendo que tem ali as dancinhas, tem as musiquinhas, músicas dessas que eu não curti nem um pouco, achei fraquinha pra caramba, foram mal feitas na minha opinião, porém ainda assim foi divertido, talvez algumas pessoas curtam. Tinha um CGI legal, né, pra eles dançar ali, eu achei até mesmo bem legal, porque geralmente quando botam um CGI que não é muito importante pra trama assim, em um anime qualquer, pra poder fazer uma parte de dança ou algo do tipo, fica feio pra caramba. E aqui não ficou não. O que acontece é que depois a gente vê ali que tudo dá certo, tem um momento de ete que o protagonista acaba rasgando a roupa da professora e mostra tudo, tem momentos engraçados pra caramba, a gente vê que a Uruka ali ela fica feliz pra caramba porque ela tá usando a roupa que o protagonista, o cara que ela ama, fez pra ela e tal. E enquanto tudo isso vai rolando, a gente vê a preparação para poder fazer com que o protagonista e a Fumino se beijem. Só que dá tudo errado. E semelhante ao episódio 11, toda a fórmula se repete e o que acontece é que o protagonista ele simplesmente acaba usando outra roupa. Erra uma roupa mais uma vez. O porquê da roupa estar no local específico onde as meninas deveriam ter deixado e no caso não teria como não ser a roupa certa porque só tinha uma caixa, só era aquela, só podia usar aquela e mesmo assim tá errado, eu não sei. É uma coisa aí sobrenatural, cara. Vai entender? É só por fato de ter piada mesmo. E aí se repete tudo de novo. Porém, aí entra a Senpai no jogo também. A gente vê ali que ela ajuda ele a chegar até o seu destino, né? Porque os professores começam a perseguir ele, achando que ele é a professora, né? E aí as coisas vão rolando. É engraçado, eu me diverti muito assistindo o episódio. Porém, é aquela coisa. Eu tava querendo um clímax, eu quero uma finalização, eu quero algo realmente tocante, algo chocante. Pelo menos o episódio 12 ele conseguiu me chocar no final dele. O que acontece é que tá tendo a apresentação, o protagonista demora para chegar lá, não se tem um príncipe, o diretor acaba zoando geral lá e dizendo que qualquer um poderia ser o príncipe, tendo em vista que ele só bastava se apresentar e ir lá beijar a Fumino para poder evitar a peça ser um desastre. E aí o que acontece é que gera uma confusão, as meninas começam a lutar karatê, uma porradaria para todo lado. No fim, o que acontece é que o protagonista acaba caindo no céu lá, porque ele tá indo pelos dutos de ventilação, né? Porque a Senpai mostrou os caminhos para ele, e aí acaba tendo que salvar a personagem. Mas no fim a gente foi enganado. Se eu deixasse para avaliar somente o episódio 12, eu ia dizer que era um episódio divertido, por mais que ele não construísse nenhum clímax. Mas no final eu ia me empolgar muito. E como eu não fiz impressões dele na semana passada e só deixei para fazer impressões junto com o final, tendo em vista que toda a sagazinha desses 3 episódios aí é o arco final, então a impressão que eu tenho é que simplesmente a gente seria enganado. Era uma sacanagem muito grande para criar um anticlímax. O que acontece é que no fim das contas
A Fumino pensa que é o protagonista que tá ali, mas não é verdade, porque de fato depois a gente vê que ela pensou que quem tava ali era a menina, no caso a Senpai, por causa da guitarra que estava nas costas dele, e toda aquela visão, aquele pensamento como se fosse ele, não foi real. Foi tudo uma mentira do próprio anime. Que fuleiragem, velho. Eu até me empolguei quando assisti e depois me desanimei pra caramba, porque eu vi que, pô, velho, não faz sentido ela pensar no protagonista e de repente ela dizer que não pensou nele, pensou em outra pessoa. Enfim, o que acontece é que a gente vai pro episódio final. O episódio final é a mesma coisa, continua as palhaçadas, as brincadeiras. Novidade, tem alguma? Não tem nenhuma. Simplesmente vai passando o episódio e a gente vai vendo ali que tudo gira em torno da Ogata. Uma coisa que eu achei interessante aqui, eu achava que o clímax poderia ser aquela questão do beijo ali, da Bela Adormecida e tal, com a Fumino, não sei o que, mas não era, isso não tem nada a ver, onde até mesmo a gente vê que ela fica desesperada, né, porque ela, coitada, tá pensando sempre quem ela beijou e não conseguiu descobrir. A gente vê também que o protagonista fica também agoniado, mas tá ali mais ou menos, porque sabe que ela não sabe que ele é que tava na fantasia. E o tempo vai passando, onde até mesmo a gente vê que no fim das contas, tudo se resume a Ogata, voltando a falar sobre isso, né? O que acontece é que tudo fica girando em círculos e só é a missão fazer aqueles udons revertidos. E até mesmo tem momentos bonitinhos e legais, onde o teu protagonista ele beijou praticamente a Ogata e ninguém faz alarde, ninguém nem liga pro que aconteceu. O que acontece é que a gente vê ali praticamente uma proposta de casamento, como o próprio carinha ali do anime fala, porque a Ogata tá sentada com ele pensando o que fazer e fala que se tivesse um restaurante, se ele abrisse um restaurante, no caso poderiam vender bem o judô, não sei o que, e aí tipo, como se estivesse convidando ele para viver uma vida com ela e tal. E depois disso a gente vê que eles até mesmo provam a comida junto, o macarrão junto, até mesmo o macarrão que tava na boca dela vai pra boca dele, tem um certo sustinho, mas tipo, whatever, tô nem aí, vamos resolver teu problema do Dom. Tipo, ele deixa pra lá. Você vê uma quebra da personalidade do cara, velho. Uma hora ele é totalmente envergonhado, outra hora ele não tá, e ainda fazendo uma coisa pior, ele tá mais envergonhado por ele ter sido beijado pela fantasia do que quando ele foi beijado de fato. Ele lambeu, ele chupou ali o macarrão que tava dentro da boca da menina. Por que ele não ficou surpreso com isso, velho? Eu fiquei pistola com isso. E como se não bastasse, né, já tinha perdido o clímax, não tinha clímax na história em si, e tudo que se ia acontecendo era um pintada de fanservice pra lá e pra cá, a gente acaba vendo que no fim das contas, tudo que tinha acontecido ali no evento da Bela Adormecida, né, até mesmo o panfleto caindo, que ele tava fazendo a propaganda, ajudou a alavancar as vendas e eles vendem pra caramba. E no final a gente até mesmo vê não o protagonista entoando alguma coisa sobre o que se falou no início do arco. O que se falou? Eu estou preocupado do que eu vou ser lá na frente. Quem serei eu no futuro? Eu não tenho expectativa pra nada. Só que na verdade ele não conta nada sobre isso. No final a gente vê a Olga tá agradecendo por eles terem ajudado ela, como se o arco final fosse dela. E aí eu fiquei, mano, esse arco final foi tão meio de temporada. Na moral, na minha opinião, tudo isso que ocorreu, todo esse episódio final, era o meio da temporada. Era ali um episódio 5 ou 7, era pra acontecer esses 3 episódios normalmente, como qualquer outro dia, e não como um clímax de temporada. Ele não funciona como um clímax. E no fim, a gente até mesmo tem um momento ali que fala-se, né, no caso daquela superstição, né, que diz que se no caso, a pessoa que estiver tocando você quando o primeiro foco for jogado, vai ser uma pessoa que vai ficar com você pra sempre. E aí a gente tem um momento onde dá um pouquinho de palhinha aí de que parece que ele vai ficar com alguém. Porém, é uma baita de uma sacanagem, velho. Mas não é ruim não, é bem legal por sinal. E o momento é o seguinte, tem a primeira tentativa do Fogos e ele falha, né? As meninas caem por cima dele, é engraçado. E aí mostra aquele negócio de harém, né? Clichêzão que sempre acontece nas histórias japonesas. E depois tem realmente o Fogos acontecendo e uma pessoa ajuda ele a se levantar. Só que essa pessoa não tem formato de nenhuma das garotas dali. Pelo menos o visual dela, que mostra na resta ali, não tem formato de ninguém. Não tem formato de ninguém. Se foi alguém, mais uma vez uma sacanagem na cara dura do anime, como se você fosse idiota e você fosse engolir de que aquela pessoa ali possa ser qualquer uma das outras. E não faz sentido, porque ela tem cabelo curto e ainda mais bolinha.
E nem é parecido com o Naoka, até que é mais parecido possível. E é aí que a gente chega na melhor parte do episódio, do final. A melhor parte não chega a ser um clímax, mas pelo menos é legal de ver, que é o que eu gostei mais. Se eu pudesse cortar todo o resto, eu cortava e só focava nesse final. Porque como eu falei, não tem um desenvolvimento do protagonista, é focado na Ogata e tem muita palhaçada e só isso. E aí é que a gente vê finalmente o protagonista indo para sua entrevista para treinar ali com a professora e ele começa a dizer de fato o que é que ele pensa sobre o seu futuro. E em uma simples conversa ele acaba dizendo que em uma vez um grande professor chegou para ele e disse que ele deveria aprender no caso, a ensinar os demais e até mesmo fazer com que os que têm dificuldades possam aprender. Tudo o que ele fez durante todo o anime, na verdade. E aí, o que acontece é que ele acaba dizendo que ele quer fazer o que ele vem fazendo durante toda essa jornada. É ajudar aqueles que têm problemas, ajudar aqueles que têm dificuldades. E aí a gente tem pelo menos um fechamento do que teve ali de pitada de informação sobre o protagonista. Não é grandioso, mas já é alguma coisa. E aí o que acontece é que vemos o final. O final, ele é algo que a gente já sabia, né? A viagem da Uruka e o protagonista indo se encontrar com ela, de vista que ele estava atrasado. E aí, esse momento final mostra que os personagens todos estão mais velhos e tal, um pulo de tempo muito grande. Não sei com relação ao mangá, porque eu não tive tempo para ver, eu tô realmente bem apressado, tentando fazer as coisas o mais rápido possível aqui, cheio de compromisso, então não deu para ver ali como é que foi esse pulo, se foi muito tempo e qual é a relação dele com o mangá. Mas de fato, o que acontece é que a gente vê que ele se despede. E aí emula-se aquele momento do protagonista ter pegado na mão daquela garota, só que agora na Uruka. Será que ele vai ficar com ela? Não faz sentido, não tem como saber, porque como a gente já sabe, o anime, a obra, ela mente na cara dura, sem mesmo fazer uma referência ou algo que te mostre que possa haver a possibilidade de ser a Uruka, a pessoa que ele teria prometido ficar com ela para sempre, por conta do caso daquele Fogos. Não tem como saber. Enfim, eu curti esse final aí, pra mim é o que dá o Mao-chan, deixa mais empolgado porque é bonitinho pra caramba. A gente vê ali que ele agora vai se focar em ser um professor, um cara para ajudar os demais, mas ainda assim eu queria muito mais do que somente isso. Então eu achei legal esse episódio, acabou bem, porém eu fiquei bem decepcionado. Eu achava que poderia ser bem melhor esse final e ter um clímax, já que é a parte 2, né, a segunda temporada, então poderia acabar muito melhor. Eles tinham tempo, já que eles tinham programado 2 temporadas para o mesmo ano. Agora eu quero saber de você o que você achou desse final. Você curtiu? Você acha que eu tô falando besteira, que eu tô sendo muito chato, muito criterioso com a obra? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!